Bom dia, crianças. Mais um domingo, mais um dia de escola dominical, mais uma oportunidade de aprendermos mais da palavra do nosso Deus. Vamos orar, dando início assim à nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por mais esse dia, por mais um domingo, porque podemos aprender mais do Senhor nesta manhã. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos cantar e depois falar o nosso versículo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28, 13. Acã e a derrota. Texto bíblico, Josué, capítulo 7 até capítulo 8. O povo de Deus estava muito feliz depois da grande vitória sobre a cidade de Jericó. Mas os israelitas deveriam continuar a conquista da terra, e por isso Josué mandou alguns espias verem a próxima cidade, que se chamava Ai. Os homens foram e logo voltaram dizendo: Josué, a cidade não apresenta perigo, nem precisa levar todos os soldados. Vai ser uma vitória fácil. Josué aceitou a sugestão dos espias e mandou apenas 3.000 soldados para atacar a cidade de Ai. Mas aí aconteceu uma coisa muito estranha e terrível. Os soldados de Ai colocaram os soldados do povo de Deus para correr. Foi uma enorme derrota. Quando Josué ficou sabendo, quase não acreditou. Ele foi direto para a tenda, onde estava a arca do Senhor, e lá ele rasgou a sua roupa e jogou pó na cabeça. Esse era o costume deles para demonstrar grande tristeza e sofrimento. Não só Josué, mas os outros líderes do povo também fizeram a mesma coisa. Eles não conseguiam entender por que o Senhor deu uma tremenda vitória sobre a cidade de Jericó, que era tão grande, com muralhas tão fortes, e na batalha contra a pequena cidade de Ai, eles perderam vergonhosamente. Por quê? A Bíblia diz que tudo isso aconteceu porque alguém do povo de Deus não obedeceu às ordens do Senhor na batalha de Jericó. Mas quem foi essa pessoa? Quem fez isso? Josué ainda não sabia de nada. Foi então que Deus falou para Josué se levantar e contou o porquê da derrota. Deus disse: os israelitas pecaram. Eles roubaram coisas de Jericó, mentiram por causa delas e as esconderam. Por isso vocês perderam. E agora? Deus não vai abandonar seu povo, mas o pecado precisava ser tratado e castigado. O Senhor, então, contou o seu plano para Josué e disse: o povo deve se santificar, porque amanhã todas as tribos irão se apresentar e haverá sorteio. A tribo que eu indicar
virá à frente. Depois, vou mostrar os grupos de famílias. E, finalmente, vou indicar o homem que me desobedeceu. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Josué entendeu tudo e fez conforme o Senhor havia ordenado. Então, no dia seguinte, ele fez como Deus mandou. Primeiro, as 12 tribos se apresentaram diante de Josué. Era muita gente. Segundo, então Deus mostrou que somente a tribo de Judá deveria ser separada. Ali estava o problema, mas ainda havia muita gente. Em terceiro, Deus indicou um grupo de famílias e os homens foram apresentados. E por último, Deus indicou um deles, Acã. Ele foi o homem que desobedeceu a Deus. O que ele fez? Josué queria saber e disse a ele: Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor. Conte-me o que você fez. Não esconda nada. Acã respondeu: Sim, eu pequei contra o Senhor. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas debaixo da minha barraca. Josué mandou alguns homens até lá, e eles acharam as coisas enterradas. Então Acã e sua família receberam o castigo pela desobediência, porque todo pecado, toda desobediência tem as suas consequências. Depois do pecado tratado e punido, o povo voltou a enfrentar Ai. Josué bolou um ótimo plano. Ele foi com um pequeno grupo de soldados para enfrentar Ai e combinou com os demais para ficarem escondidos. Os soldados de Ai acharam que os derrotariam de novo e colocaram Josué e o pequeno grupo para correr. E então, quando eles estavam correndo atrás do grupo de Josué, os outros apareceram e os surpreenderam, e o povo de Deus ganhou a batalha. Que lição tiramos para a nossa vida? Acã poderia ser forte e vencer a vontade de fazer o que era errado, mas Acã desobedeceu. Acã pegou o que não poderia ter pego, escondeu e mentiu. E como consequência, acabaram morrendo ele e sua família. Todo pecado tem sua consequência. A desobediência tem a sua consequência. Aprendemos que precisamos obedecer. Não podemos desobedecer a Deus. Não podemos desobedecer aos nossos pais. Não podemos desobedecer aos nossos professores. Precisamos sempre obedecer. Desejar e pegar aquilo que é do outro é pecado. Mentir é pecado. Precisamos ser agradecidos a Deus por aquilo que Ele nos dá e pedimos a sua ajuda para vencermos a vontade de fazer o que é errado. Lembrem-se, sejam fortes e corajosos. Crianças, tenham um ótimo domingo, uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!